Uma quantidade simplesmente incontável de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, enfim, aparelhos que aparentemente não têm mais nenhuma utilidade. Isso aparentemente, porque este depósito aqui é a prova de que o que parece ser lixo eletrônico pode ser reaproveitado, reutilizado e não poluir. É o que você vai ver nessa reportagem. Do toca-fitas à televisão de LED quase nova, do videocassete ao monte de computadores que chegaram recentemente. Tudo aqui estava no lixo e era apenas isso, descarte, até voltar à cadeia produtiva. E de pilhas como aquelas que a empresa de Leonardo vive. O defeito que tirou a funcionalidade desse computador para o usuário comum não impede que muita coisa ali seja reaproveitada. A primeira etapa do nosso processo é fazer a coleta dos equipamentos, seja em residências ou seja pessoa jurídica. A gente traz para a empresa, desmonta o equipamento, separa por categoria as peças, por exemplo, ferro, plástico, alumínio, cobre e as placas. E feito isso, a gente encaminha para as empresas responsáveis que vão fazer a reciclagem disso em si. Existe uma máxima que diz que os aparelhos eletrônicos andam durando cada vez menos hoje em dia. Pois é, e você sabe o que fazer com tanto lixo? Um dos grandes problemas do descarte sem qualquer cuidado do chamado lixo eletrônico é que muitas vezes esses aparelhos têm metais pesados em sua composição e isso pode levar a sérias consequências, como a contaminação de um lençol freático. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pilha como aquela ali de monitores deixadas na natureza. Aquele tipo de monitor contém chumbo e o chumbo pode afetar diretamente o cérebro humano. Vamos voltar ao Leonardo, ele que reutiliza entre 600 quilos a 1 tonelada de peças por mês, explica o que dá para fazer com tudo isso. Não se esqueçam do tubo cheio de chumbo, hein? E todas essas peças que poderiam ser de um museu ou simplesmente estarem jogadas no meio da cidade, no meio da natureza, elas podem ter outra destinação, como o Leonardo já falou. Inclusive, eu achei bastante interessante, os tubos de TVs antigas, eles são reutilizados e se transformam em um tipo de brilho para pisos, é isso, Leonardo? Isso, a empresa é especializada em fazer o tratamento desses tubos, ela tritura o tubo e como matéria-prima resultante, eles pegam o material, mandam para empresas que trabalham com cerâmica e dá o acabamento de brilho nos pisos. Agora, interessante também é a utilização desses plásticos que vão para a indústria automobilística. Exatamente. O plástico que é retirado do eletrônico, ele é muito utilizado na empresa automobilística, para fazer o painel e o para-choque dos carros. E agora muita coisa que a gente tem em casa, que são esses eletrônicos, essas peças eletrônicas de celulares, de computadores, enfim, de outros eletrônicos, cada uma dessas peças pode ter uma volta para a indústria, ela reutiliza. Sim, pode. Essas placas dos eletrônicos, após o processamento, pode ser retirado delas alumínio, pode retirar cobre, o ferro, metais preciosos como prata e até o ouro. As baterias de celulares, como essa aqui, nem sempre elas são recolhidas da maneira correta e pior ainda, elas acabam não sendo utilizadas da maneira correta. Ela ainda, depois de ser usada no celular, ela ainda pode ser utilizada em mais uma coisa. Sim, ela pode ser feito o processo de coprocessamento nela, que consiste em utilizar a bateria para gerar energia térmica no forno de empresas que vão, por exemplo, produzir cimento. E caso uma bateria dessa esteja jogada num terreno baldio ou em qualquer outro lugar, qual o risco que ela causa? Ela vai poluir o meio ambiente, principalmente em casos de chuva, que vai fazer com que a água passe por ela e polua o solo. Por lei, esse trabalho todo deveria ser feito pela fabricante do eletrônico. É a chamada logística reversa, mas na prática nem as empresas, nem você conseguem fazer isso de verdade. A lei da logística reversa, desde 2014, já está em funcionabilidade. Ela já pode ser solicitada, fiscalizada e a empresa ser inclusive autuada. Ela já acontece. Hoje ela ainda não é eficiente, apesar de ser uma lei boa,
Porque a maioria do descartável, do reciclável, está dentro da casa das pessoas. Ficam alocados na nossa residência. Então, para a lei funcionar, precisa de um processo de conscientização de quem está comprando esse produto individual, um por um. Do lixo eletrônico às tecnojoias. Eu até costumo chamar esses acessórios de tecnojoias. Por quê? Porque tecno vem do tecnológico, né? E joias, porque esse material dos computadores, eles são materiais nobres. Alguns tipos de aço que não oxida. Então, eu costumo dizer que são peças assim, são joias, né? Devido a essa preciosidade do material eletrônico. Babi é artista e usou o talento para transformar o seu lixo eletrônico em algo a mais. Girou a cadeia produtiva para outro lado e ganhou prêmio com as peças. Acima disso, deu um novo significado a elas. Na verdade, a minha ideia partiu daí, né, do descarte das máquinas. Aí eu comecei a achar peças e achei uma peça que eu gostei muito, né, que eu falo que é a peça número 1, que é essa peça de cobre aqui. Tá? E eu me encantei com ela e ela foi a número 1 de tudo, né? Inclusive essa peça já ganhou um prêmio no 4º Prêmio Sebrae Minas Design em 2014 e aí tudo nasceu dela.